Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? Deus abençoe você. O tema é dependência emocional. Então, eu pensei a gente conversar aqui sobre duas óticas esse assunto. Eu não sei se vai dar tempo. Acho que eu não vou usar, não. Obrigado, Daniel. Eu não sei se vai dar tempo, né? Tá aqui as perguntas, se você tiver para poder fazer, você manda lá para João e depois João vai fazer as perguntas e aí Daniel vai responder, né, Daniel? Tu vai até embora mais cedo. Tá certo. Então, sobre duas perspectivas. Quais são as perspectivas? Uma é a perspectiva, eu vou chamar da graça comum, a perspectiva das ciências humanas que estudam os relacionamentos. E vou seguir aqui talvez algumas pessoas que pensam, analisam sobre o que é as relações humanas, e depois uma perspectiva bíblica sobre o que é o relacionamento humano. E claro, nós somos cristãos, então a nossa perspectiva é a bíblica, né? Mas eu acho que é bom que a gente tenha as duas perspectivas, né, para a gente poder saber. E a graça comum, de alguma maneira, ajuda a gente a entender como funciona o mundo, né? Ou como as pessoas do mundo funcionam, enquanto que a revelação das Escrituras mostram como nós funcionamos, nós, os cristãos, funcionamos. João, capítulo 15, versículos 14 e 15, está aqui no slide. Esse vai ser o texto para ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre a perspectiva bíblica de relacionamento. O Senhor está na ceia quando Ele diz assim para os seus discípulos: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai eu vos tenho dado a conhecer. Perspectiva bíblica, me parece a melhor revelação, a meu ver, perspectiva bíblica sobre um relacionamento saudável, que é chamada aqui de amizade, essa palavra philos no grego, companheirismo, ou seja, pessoas que conseguem caminhar juntas, sejam amigos no ministério, no labor, seja marido e mulher, que também precisam ser companheiros, sejam pais e filhos, sejam servos e senhores. Eu acho que essa palavra philos, ela consegue interpretar o que é o relacionamento entre duas pessoas, quando elas conseguem finalmente ser companheiras uma da outra. E então Jesus fala e usa essa palavra para os discípulos, que é a melhor revelação, é a partir de Jesus, quando ele fala para eles: olha, aqui eu marco com vocês um ponto de mudança na nossa relação. Até aqui eu vi vocês, a gente se relacionou como servo. Agora a gente se relaciona como amigo, daqui por diante. Ele diz com todas as letras: eu tenho chamado vocês até agora de servos. Daqui por diante será amigo. Eu sei que pelo menos antes da ressurreição, o tempo foi bem pequenininho. Não passou, assim, talvez algumas poucas horas. E ainda nessas poucas horas que se passou até ele morrer, coitado, né? O Senhor Jesus não contava com os amigos, porque ele pediu para os discípulos orarem por ele, só orarem por ele, no momento que ele estava drenado emocionalmente, né? Estava quebrado lá no Getsemane. Ele só pediu isso: orem por mim. E os discípulos não conseguiram, ficaram sobrecarregados de tensão também, e prostraram-se, renderam-se ao sono por causa da pressão emocional, ou seja, eles descarregaram a emoção dormindo, né? Enquanto Jesus estava suando sangue, eles dormiram, ou seja, Jesus não contou com o apoio deles na hora que ele mais precisou. Não teve uma hora que Jesus precisou mais. Inclusive, na cruz,
Jesus não precisou tanto dos seus amigos como no Getsemane. Ele na cruz não pede absolutamente mais nada, mas no Getsemane ele pede, por favor, orem. Eles não oram, eles dormem. Então, assim, Jesus chama eles de amigos, não tira essa referência, então a gente já vai aprendendo na Bíblia, não vai aprendendo no mundo, mas na Bíblia, que esse negócio de ser amigo também tem fuleiragem, tem farrapada, tem negligência, tem aperreio, tem. Não tem aquela coisinha de amar esses que são mais velhos, porque eu vi todo mundo cantando aqui, cantai ao Senhor. Quem canta, cantai ao Senhor é velho, ou não é? Então, todo mundo aqui conhece as figurinhas de Amaé. Conhece, não? Aquelas figurinhas de Amaé? Talvez os mais novos não conheçam, né? Mas aquele tipo de pensamento sobre amizade. Amizade é aquele que você conta sempre, que nas horas de maior necessidade está presente. Amizade é bom. Esse não é o padrão bíblico, tá? Esse é um padrão do mundo, um padrão secular. A gente vai voltar no final para esse texto e a gente vai conversar mais profundamente sobre esse texto. Queria seguir com você sobre a perspectiva secular. O que seria o relacionamento, esse relacionamento de amizade, e aí então as conclusões de uma dependência emocional. Né? Esse poeta inglês, ele era homossexual, ele era, como é que eu vou dizer? Bom, era um homem extremamente revoltado, cheio de complexos. E ele escreveu várias obras, dentre elas essa obra que está citada aqui, onde ele coloca isso: devemos nos apegar ou morrer. Em contrapartida, a gente vai lá para Sartre, que diz: o inferno são os outros. Esse cara era um existencialista, um filósofo, e ele viveu um relacionamento de 50 anos, um relacionamento aberto com Simone de... Eu não sei pronunciar esse nome aqui em francês, não. Sei lá, Beauvoir, como é que chama? Vocês que são franceses, como é que fala? Alguém aí? Beauvoir, é isso? Bom, Beauvoir. Então, Simone de Beauvoir. Isso aqui até virou um filme, né? Esse livro, né? Esse texto dele, Entre Quatro Paredes, foi escrito em 1945. Ele tem essa citação: o inferno são os outros. E a perspectiva existencial de Paul Sartre não é que os outros são culpados pelo meu inferno, mas que eu descubro que as minhas falhas causam inferno nos outros e em mim mesmo. Então, João Paul Sartre não tá culpando as pessoas, mas está se culpando pelo inferno. Essa é a linha existencialista de João Paul Sartre. Ou seja, ele fala assim: é mais fácil ser cristão, essa é a ideia dele, é mais fácil ser cristão do que ser existencialista, porque ser existencialista você vai ter que lidar com a realidade, e a realidade de quem você é. E a realidade de quem você é que você é um falido, e que você é o culpado pela miséria de você mesmo existir. Então, no final, você não tem nem como culpar mãe, pai, nem vizinho, nem amigo, nem marido, nem esposa, porque você é o problema. Essa expressão, o inferno são os outros. Interessante, são duas linhas distintas. Uma fala sobre se apegar e o outro fala sobre se distanciar nos relacionamentos. João Paul Sartre também é dessa linha mais revoltosa com a vida, mais problemática. Então, todos os dois são pessoas que a gente poderia dizer, já olhando para a história, porque estão no passado, então a gente tem como olhar para a história, são pessoas mal resolvidas e que seguiram uma linha, um entendimento sobre as relações humanas. Um entendeu que deveria manter um nível de distância sem deixar que a intimidade acontecesse de verdade. Então ele sempre esteve um pouquinho distante, por isso ele teve um relacionamento aberto, que significa que durante 50 anos eles, estavam até na mesma casa, mas cada um tinha seus parceiros, mas um ajudava o outro, tipo isso, né? E o outro, que era um homossexual e tinha um relacionamento estável, mas que tinha, pelas palavras dele, uma profunda dependência emocional, porque se não se apegar, então é melhor morrer. Qual é a perspectiva certa? Bom, pela
olhando pela ciência humana, né, o viés da ciência humana, vai trazer alguns conceitos que a gente vai olhar aqui, na medida do possível, mais rápido, né? O conceito popular de dependência emocional é esse aqui. São pessoas que são pegajosas, ou seja, pessoas que são muito carentes o tempo todo, que não podem, não conseguem ficar sozinhas, elas não têm um tempo onde elas consigam estar a sós, né, em silêncio consigo mesmas. E não termina relacionamento, ou seja, os relacionamentos às vezes apodrecem, às vezes estão sendo danosos, mas eles não terminam o relacionamento mesmo quando lhe faz mal. Ou seja, pode dar peste, mas por causa de uma necessidade interior, as pessoas não têm coragem de romper ou de pelo menos falar, né? Elas vão se sujeitando a isso. O conceito popular de ser adulto é mais ou menos esse. São pessoas que são autônomas, autossuficientes e especialmente independentes. Ou seja, não dependem de ninguém. E, portanto, estão no inverso oposto desses que são chamados dependentes emocionais. Isso no conceito popular, né? Acontece que a espécie humana, isso quem fala também são as ciências humanas, conquanto a teologia vai falar isso também, mas as ciências humanas falam que a espécie humana é a espécie mais social do planeta, ou seja, não dá para se pensar no adulto, ser humano adulto, pensar na perspectiva que ele seja autônomo, que seja autossuficiente e independente. Porque ser autônomo, autossuficiente e independente seria a negação de ser gente. Porque é inerente a ser gente, ser sociável, ou viver em sociedade. Ele não consegue ser, o ser humano não consegue ser uma ilha. Isso tudo a gente não está falando ainda da Bíblia, está falando do conceito geral. O que é que aconteceu? O conceito até recentemente isso tem mudado, mas o conceito da psicologia a respeito da infância é de que a criança é totalmente dependente, né? Não pode de jeito nenhum ficar sozinho, e são criados, né? Os pais criam os filhos para serem independentes. Entretanto, o conceito da psicologia sobre ser adulto, sobre maturidade, é ser totalmente independente, ser autossuficiente, o que seria uma imensa patologia social e emocional, caso alguém conseguisse finalmente ser assim. Essa ideia das ciências humanas é que exista uma relação desde o ventre, desde a hora que a criança nasce, ou mesmo no ventre, que é uma relação de dependência, onde a criança depende do adulto. Essa é uma relação que é uma relação vertical, ou seja, é uma relação de alguém que provê e alguém que recebe, mas é uma total dependência. Na linha da psicologia, então, a criança é essa figura, totalmente dependente, mas que os pais, desde cedo, deveriam criar essa criança para ela ser totalmente independente. E isso seria ela amadurecer. A dependência vertical, como falei, o exemplo é pai e filho. Entretanto, infelizmente, isso não fica só nos pais e filhos. Muitas vezes, dentro do casamento, dentro das amizades, termina que ocorre esse tipo de relação dependente, uma dependência vertical. Que dependência é essa? Uma pessoa cuida e aí uma pessoa é cuidada. Uma pessoa provê e aí uma pessoa recebe. Ou seja, é sempre um servindo e o outro recebendo. Essa seria a dependência vertical. Quando a gente pensa num bebê, isso seria natural, obviamente. Mas quando a gente pensa em pessoas que são adultas, como a gente imaginar a relação onde sempre um tem que estar dando e o outro sempre tem que estar recebendo? Isso de forma nenhuma seria adulto, não é? O que está recebendo tem uma patologia, assim também o que está dando sempre também tem uma patologia. Ou seja, esse é o processo que gera na fase adulta, ou seja, depois que passa a infância efetiva, começa a haver um problema. A pessoa não está
se resolvendo. Ela está adoecendo emocionalmente, por isso, constantemente, ou ela está dependendo, ou ela está constantemente servindo. Daqui a pouco a gente vai ver por que é que isso acontece. E o que seria, então, viável, uma vez que, de todo jeito, a gente vai ser codependente, né? Todo ser humano, por ser na sua raiz social, sempre vai ter dependência. Seria uma dependência horizontal, que seria a amizade. Ou seja, uma dependência horizontal é ambos cuidam, ambos recebem, ambos dão, e existe, então, uma interdependência. Né? Ninguém é o que serve em detrimento do que recebe ou vice-versa. Ou seja, ambos estão se servindo um ao outro, estão recebendo um do outro, estão promovendo um ao outro. Isso seria a relação de amizade. Isso falando, irmãos, mais uma vez, quero deixar claro, essa é a perspectiva do mundo, a respeito do que seria uma amizade razoável, essa dependência horizontal. Então, pensa marido e mulher, por exemplo, pensa pais e filhos, depois que os filhos já crescem, pensa mesmo amigos, ou pensa no próprio serviço, onde você está trabalhando lá no seu emprego. Então, o que seria uma relação saudável? Zygmunt Bauman, ele escreveu Amor Líquido, e ele fala que todo ser humano, para conseguir ter saúde, né, saúde emocional, ele precisa ter liberdade, precisa se sentir livre, e ele precisa ter, por outro lado, pertencimento, que ele chama de intimidade também. Ou seja, o homem luta por ser livre, ou seja, que ninguém manda em mim, aquela coisa da autonomia, da autossuficiência, que ninguém manda em mim. Por outro lado, quando ele começa a se sentir livre demais, ele se sente ameaçado, porque ele tem por sua natureza ser social, então ele quer participar ou pertencer a um determinado grupo. Como é que se equilibra isso? Ao mesmo tempo que você tem liberdade, ao mesmo tempo também tem pertencimento. Porque quando tem pertencimento, as pessoas vão se envolver, e significa se envolver que elas vão se meter. Elas, de alguma maneira, vão meter o bedelho até onde você não permitiu. Porque isso é a relação. Ou seja, a relação de dar e receber. Ambos participam. Então, como é que é possível você ter liberdade, então você sentir o seu tempo, ou a sua vida tendo algum momento onde você se ressignifica sozinho, e, por outro lado, também poder ser ressignificado nos relacionamentos? Bom, a ideia, as duas outras palavras seriam autonomia e, por outro lado, intimidade. Surge aí duas questões que precisam ser trabalhadas segundo o mundo, né? Segundo as ciências humanas. Duas questões precisavam ser trabalhadas constantemente na vida da gente. Uma é a regulação emocional e a outra seria a segurança relacional. Vamos lá. O que é uma regulação emocional? Regulação emocional tem dois fatores. Primeiro seria a autorregulação, ou seja, você aprender a se resolver, sem precisar de ninguém. Isso significa você fazer meditação, você fazer esporte, você ter tempo a sós. Para o cristão isso seria o quê? Seria meditação mesmo. Parar com a Bíblia, parar para orar, parar para repensar, parar para investigar. Gente que, segundo o conhecimento secular, gente que para pensar. Que não vive como se fosse uma máquina, mas consegue ter o seu tempo só consigo. E, portanto, se regula. É uma autorregulação. À medida que isso é um processo onde você fica alijado da convivência, ou seja, você prefere tanto estar só, se regulando, que você não consegue estar em comunidade, você começa a se desregular. Porque você é, por natureza, um ser social. Tudo bem, irmãos? Tá fácil? Está entendível? Né? Por outro lado, se você não consegue nunca ter um tempo a sós para se regular, então você está se desregulando. Porque não tem jeito, o outro não vai conseguir regular uma série de coisas que você precisa regular sozinho. Então, pessoas precisam se resolver.
E elas vão se resolver, por um lado, através de uma autorregulação e, por outro, através da corregulação, ou seja, quando um ajuda o outro a se regular. Isso seria a amizade. Então, quando a gente está precisando demais o tempo todo, todos os problemas que a gente passa, toda a agonia que a gente passa, toda a ansiedade que a gente passa, a gente só consegue resolver quando é com o outro, a gente está tendo uma desregulação. Ou, por outro lado, também, quando a gente não quer de jeito nenhum regular através dos relacionamentos a nossa alma. Isso também seria uma desregulação. Então, como é que a gente regula emocionalmente, segundo o conhecimento do mundo, as nossas emoções? A gente tendo tempo a sós e tempo em sociedade. Ou seja, precisa ter um tempo onde você para, pensa, avalia, repensa, projeta, pontua, se penitencia, ou se arrepende, ou volta e diz, rapaz, preciso refazer esse caminho. Isso só. E, por outro lado, na comunidade, na vida social, amigos, pessoas que podem contribuir nesse processo. Naquele momento em que você está sem conseguir chegar a uma sentença a respeito de si mesmo, e alguém pode se envolver e alguém pode ajudar você a ter uma sentença a respeito de você mesmo. Ou seja, significa, nessa vida social, a oportunidade, ou dar a oportunidade para o outro se meter de forma legítima, né? Significa que ele vai poder dar uma opinião sincera e segundo o entendimento dele a respeito de quem você é ou a respeito daquilo que você está praticando. O que normalmente na nossa sociedade se envolve ofensa, porque a gente normalmente não dá essa oportunidade. Eu estou falando isso na nossa sociedade Brasil, tá? Porque em algumas outras sociedades isso é muito mais fácil, o processo, conquanto haja menos intimidade. No Brasil a gente tem mais intimidade, mas tem menos profundidade. A gente é íntimo nas brincadeiras, mas a gente não é profundo nas conversas, né? A gente tira chacota um com o outro, a gente perturba um com o outro, mas a gente muitas vezes não está abrindo de verdade o coração, nem deixando que as pessoas possam realmente falar como elas veem os nossos processos ou as nossas desregulações. Está fácil isso, irmão? Sim? Então, seria a regulação emocional. Por outro lado, a segurança relacional. Ou seja, seria dois extremos. Quanto seguro eu me sinto quando eu estou só? Tem gente que se sente muito mais seguro quando está só. Por outro lado, seria quanto seguro eu me sinto quando eu estou com pessoas. Tem gente que só se sente seguro quando está no meio de um grupo. Isso não tem a ver necessariamente com a solidão, esse conceito de solidão, mas tem a ver com esse processo de estar sós e em comunidade. Então, como é você? Porque aqui eu acho que fica mais fácil a gente interpretar a gente. Como é que você é? Você é uma pessoa que se sente mais segura sozinho ou se sente mais seguro quando você está no grupo? Como você é? Como é que você funciona? Que tipo de equilíbrio você tem? Bom, quando a pessoa não se sente de jeito nenhum bem quando está sozinho, tem um problema. Por outro lado, quando ela também não se sente bem de jeito nenhum quando está em grupo, também é um problema, né? E isso reflete na vida da amizade, ou seja, você vai ter algum nível de dependência ou de total independência, o que seria um psicopata, né? Um cara que não sente, não passa. Como é que funciona o medo relacional? O medo relacional é o quê? É o medo que a pessoa tem da autonomia. Ela é dependente emocional, então ela tem medo de ficar só. Ela tem medo de ser abandonada, ou de se sentir abandonada. Ela, mesmo que isso não seja real, pode ser até real, mesmo que só seja emocionalmente, ela se sentir assim, abandonada, ela tem medo. Então, o que é que ela faz por causa do medo? Ela começa a reagir. Constantemente, essas pessoas estão forçando que sejam amadas. Como elas forçam para serem amadas? Elas fazem isso. São muito eficientes, normalmente são muito trabalhadoras e também, normalmente, têm muita dificuldade com o confronto. Ou seja, elas cedem. Elas vão se tornando, paulatinamente, uma espécie de vassalo. Elas vão se deixando levar, por quê? Porque elas precisam pertencer. Elas só encontram significado emocional quando elas pertencem.
elas não se equilibram a sós. Então, elas, por esse medo relacional, constantemente, elas são eficientes, por assim dizer. Elas trabalham demais. São pessoas dependentes, submissos, e normalmente essas pessoas abrem espaço para relações abusivas. Ou seja, vai aparecer alguém que vai se tornar o dono delas. Um dono. Porque usa elas como tapete, usa elas como se fosse um lugar para poder limpar os pés, um capacho. Por quê? Porque elas têm medo. Medo de perder, medo de se sentirem só, medo do abandono. Por outro lado, o outro extremo do medo relacional seria o medo de intimidade. Gente que não quer abrir de jeito nenhum o coração. Mesmo casado, ou mesmo que tenha uma amizade de muito tempo, não abre o coração e não deixa que o outro fale a realidade interior. Não deixa. Fica lá. Que medo de intimidade, então, é o medo de ser invadido. Não abre espaço. Deixa que a conversa seja sempre superficial. Mesmo que fale sobre assuntos sérios. Fala sobre igreja, fala sobre fé, fala sobre negócios, fala sobre oportunidades, fala sobre textos bíblicos, mas não abre a alma para o outro poder participar, para o outro pertencer. É o medo de ser invadido, é o medo de perder a sua individualidade. Acontece isso muito no casamento, né, quando a pessoa está com medo de que o outro saiba quem eu sou. Não quer se deixar ver ou revelar, né? Constantemente, são pessoas que constantemente estão buscando o seu espaço. Eu quero ter o meu espaço, eu preciso ter a minha privacidade, eu preciso ter a minha individualidade. Se distanciam, normalmente, dos outros, não entendem bem as suas próprias emoções, normalmente, não sabem exatamente o que é que estão passando, claro, porque são normalmente indulgentes consigo mesmas, ou seja, às vezes estão sendo grossas ou grosseiras com os outros, mas são indulgentes consigo mesmo, porque não percebem as suas emoções, os seus medos de relacionamento. Sentem, isso aqui é um dado científico, irmãos, sentem menos que os demais, ou seja, as emoções são diferentes de pessoas assim. Ou seja, o que todo mundo sente, a pessoa não sente igual, sente menos. Tem uma distância mesmo, uma distância emocional das coisas ou das reações. E são desconectados fisicamente, ou seja, são pessoas que têm muito mais dificuldade, por exemplo, de dançar. E eu vou dizer para vocês, eu tenho muita dificuldade de dançar. Ou seja, pessoas que têm, por causa dessa distância, desse medo emocional, relacional, elas têm problemas, inclusive, no exercício físico, numa atividade que demande uma coordenação física, porque são desconectados fisicamente. Essas pessoas normalmente são esquivos relacionais, fogem da relação, quando a relação vai aprofundando. Podem até, muitas vezes, são pessoas gaiatas, brincalhonas. Elas conseguem conversar o tempo todo sobre superficialidade. Muitas vezes são comunicativas, mas elas se esquivam da relação. Ou seja, quando alguém vai entrar no mundinho dela, ela pula fora. Então, tem relações superficiais e, finalmente, elas não criam nenhum nível de intimidade. Isso é mais ou menos o que o mundo entende a respeito das relações de amizade. Ou seja, quando você encontra esse tipo de equação dentro dos corações, você vai ver que há dois tipos de pessoas, sendo bem grosseiro, claro. Dois tipos de pessoas. As pessoas que são tendentes a serem dominadas e pessoas que são tendentes a dominar. E a gente não está falando nem necessariamente a respeito de ter ou não ter poder, mas está falando da pessoa ser abusiva nesse processo. Uma, por causa de medo, tende a se deixar abusar. E a outra, por causa do medo, tende a abusar. E, óbvio, elas se manifestam nas suas próprias interações. Elas revelam esse processo através das suas próprias falas. Na maneira como elas conversam umas com as outras, elas vão se revelando assim. Isso é mais ou menos o que o mundo tem a dizer para nós. Claro, teria muita coisa para dizer para nós, mas, numa linha geral, seria isso. Claro que, enquanto estivermos nesse processo,
A gente não consegue equacionar muito bem as nossas emoções de maneira pessoal e de maneira coletiva. E não consegue desenvolver relacionamentos para um nível mais profundo, onde de fato as pessoas possam se envolver conosco e nós nos envolvermos também com o outro. É claro que enquanto estamos na margem, na superfície, estamos tendentes à dependência emocional. Porque a carência continua lá. Ou seja, aquela carência que não está suprida, a carência de envolvimento, de sociabilidade, vai levar você a usar o medo para se relacionar. E não usar de fato a relação para se relacionar. Né? Usar a interação para se relacionar. Por quê? Porque não se permite. Né? Bom, o que eu poderia dizer é que nós estamos adoecidos, ou melhor, vamos dizer assim, o mundo está adoecido por causa do pecado. E a consequência do pecado é isso, é que as pessoas não conseguem se relacionar a partir de uma esfera comum. Elas se relacionam a partir dos seus medos. Elas se relacionam a partir das suas incompetências. O resultado disso é o seguinte: muito difícil você achar uma pessoa num universo grande, é muito difícil você achar uma pessoa que tem autorregulação e sociorregulação ou corregulação. É muito difícil. Uma pessoa que ao mesmo tempo não tem medo, um medo relacional que seja de autossuficiência, nem tem medo relacional que seja da intimidade. A tendência é que alguma coisa dessa domine e a pessoa seja, todos nós em algum nível, seja complicada. E quando somos complicados, nós somos complicados para o outro, porque normalmente a gente não admite para a gente mesmo que a gente é complicado. E mesmo quando a gente admite sem nenhum nível de interioridade, ou seja, a gente só diz que é. Não, eu sei que eu sou complicado. Pronto, mas não resolve isso. O fato é o seguinte, irmãos, a gente vai para um relacionamento no nível cristão, nosso relacionamento é no nível de interação onde a gente é corpo de Cristo e a gente se torna participante de uma coisa muito maior do que todos nós e muito maior do que eu, do que cada um de nós. Mas se a gente chega mal resolvido, por exemplo, vamos pensar, um casamento. Você chega mal resolvido para o casamento. Qual a tendência? A tendência é de que, se, por exemplo, forem duas pessoas que têm a tendência a viver uma dependência emocional, ambas vão sucumbir uma à outra. Ou se forem pessoas que, pelo outro lado, têm a tendência de serem autoexistentes, de serem esquivas, o que é que vai acontecer? Elas podem até dormir no mesmo quarto, viver na mesma casa, mas elas vivem constantemente num mundo paralelo, elas não vivem num mundo único. Por quê? Problema na alma. Problema na alma. Aí, se vocês me permitirem, eu quero voltar para Jesus, pode ser? Para a gente chegar a olhar para lá, para aquele texto lá. Aqui, ó. João 15. Jesus está na ceia. Jesus fez um negócio muito louco, porque ele tinha lavado os pés dos discípulos, e quando ele lavou os pés dos discípulos, ele fez questão de dizer assim, olha, está o traidor aqui, na mesa. Quando ele revela que está o traidor aqui na mesa, o clima fica complicado naquela mesa. Aquele clima complicado, Jesus tenta quebrar o clima complicado falando assim, tem um novo mandamento para dar para vocês. Meu mandamento é que vocês se amem como eu amei vocês. Esse é o mandamento que eu tenho para vocês. Aí a gente chega em João 15, quando ele fala, sem mim vocês não podem fazer nada. Vocês estão conectados a mim. Eu sou a videira verdadeira. E essa conexão de vocês é comigo. E por isso vocês têm uma conexão uns com os outros, porque é tudo comigo e a partir de mim, então vocês têm uma conexão uns com os outros. A nossa relação uns com os outros, a partir de Cristo, não é uma relação mais direta, mas é sempre uma relação indireta. Veja, mesmo um relacionamento marido e mulher, que os dois se tornam uma só carne, a relação é eu amo a Cristo, minha mulher ama a Cristo. E a gente se relaciona nessa relação com Cristo, que é o centro de intersecção entre nós e é o centro da intimidade entre nós.
Ou seja, a nossa relação não é direta, mas é indireta, mediada, por assim dizer, por meio de Jesus Cristo. Essa é a relação que a gente vai encontrar na palavra. E a amizade que vai acontecer na palavra sempre será uma amizade mediada. Por isso, não são amizades a partir dos interesses comuns ou das... como é que a gente chama quando as pessoas gostam das mesmas coisas? Afinidades. Não, nem os interesses comuns, nem necessariamente as afinidades que nos tornarão amigos, com um relacionamento saudável e não um relacionamento adoentado, como um relacionamento de dependência emocional. Eu queria que você visse aqui o texto, a gente analisasse aqui o texto e desse algumas perspectivas que eu acho que são bem legais. Primeiro, Jesus chega e diz para eles assim: vocês são os meus amigos. Quando Jesus diz isso, tem que lembrar que Judas, o traidor, estava no meio deles. Tinha saído para poder vender Jesus. Então ele está com os 11 e ele diz: vocês são meus amigos. Mas ele diz que essa amizade com ele, ela é uma amizade condicional. Diga comigo, condicional. Então a amizade é condicional. A amizade não é esse negócio de dizer é para sempre, a gente está fechado e não sei o que lá. Em Cristo não é. A amizade é condicional. A gente consegue ter um campo real de relacionamento interior, no nível que a gente vai aprofundando, quando vocês decidem que vocês vão guardar ou vão cumprir o que eu estou mandando vocês fazerem. A palavra fazer aqui no original é que eu encarrego. Se vocês se encarregarem do que eu encarreguei vocês. Ou seja, se vocês se comprometem finalmente com o que eu tenho. Se vocês se comprometem, então a gente vai ser amigo. É isso que Jesus está dizendo. A decisão, portanto, é uma decisão de um ponto de encontro. A gente vai ter o mesmo ponto de encontro. Se a gente decidir isso, a gente vai conseguir ser amigo, pelo menos amigo de Jesus. É mais ou menos isso que ele diz. Mas dentro disso, ele diz assim, versículo seguinte, é o versículo 15, ele diz: eu não vou chamar mais vocês de servos. Ora, preste atenção aqui comigo. Se ele está dizendo, não vou chamar mais vocês de servos, isso quer dizer que até então ele os chamava de servos. Uma amizade, biblicamente, ela é construída no serviço. Diga comigo, serviço. Uma verdadeira amizade não será construída nas afinidades, mas será construída no labor. Então, tem uma expressão, né, do mundo aí que fala: é preciso comer muito quilo de sal junto, não é essa a ideia que se coloca lá? Ou seja, se não houver serviço de ambos, não vai haver amizade. Então, quando aquela ideia de um serve e o outro é servido, essa ideia já é contrária ao próprio texto. Jesus chamou aqueles discípulos, os que ele mesmo quis, depois de ter orado ao Pai, e quando os chamou, chamou para si mesmo, para estarem com ele e para assim obedecerem o cumprimento do mandamento de Deus. Essa relação ela foi desenvolvida durante 3 anos e meio, e no desenvolvimento da relação existe um eixo central chamado serviço. A gente desenvolve a amizade servindo a Deus. É quando a gente desenvolve a amizade. Homem e mulher, marido e esposa, quando os dois resolvem servir a Deus no casamento, servir a Deus na família, servir a Deus na igreja, servir a Deus na sociedade, eles começam a ter um ponto de interação onde eles começam a ter de verdade a possibilidade de serem amigos. Então, nem está vivendo um para o outro, nem está vivendo alguém para si e o outro vivendo para esse, que seria a dependência emocional. Tá claro, irmão, ou não? Sim? Alô? Então, qual é a proposta bíblica? A proposta bíblica é: você tem interesse em aprofundar sua relação? De verdade, tem interesse em aprofundar seus relacionamentos? Então, se propõe a servir. Mas no serviço, muitas vezes vai haver a interação de quem serve e de quem é servido. É assim na igreja. Agora eu estou servindo. Mas aqui no começo do culto eu estava sendo servido. Tem gente cantando. Agora eu estou servindo. Mas aqui antes do culto teve gente que foi atrás do cabo, estava me servindo.
Agora eu estou servindo vocês, mas quantas vezes vocês me serviram também? Essa relação de serviço dentro da vida com Deus é que vai fazendo uma amizade surgir. Jesus disse, até então, o único ponto de encontro que a gente tinha era o serviço. Então, irmão, se a gente quiser permanecer distante, oba-oba, sabe aquelas reuniões que a gente faz assim, chama reunião para comunhão, não fala assim, né? Vamos ter uma reunião para comunhão, uma reunião para a gente estar junto. Isso não promove a amizade. O que promove a amizade é quando a gente se dispõe a servir. Então, por exemplo, vamos fazer parte do grupo de louvor, aí a gente vai toda semana estar se reunindo lá, a gente vai ter que começar a trocar figurinha. Vamos fazer parte do coral, aí vai estar toda semana lá, a gente vai começar a trocar figurinha. Quando a gente se dispõe a fazer as coisas para Deus em serviço, em submissão. Assim também é o casamento. O casamento não é um projeto de sucesso, nem para A, nem para B. O casamento é um projeto de serviço. Ambos servem a Deus, servindo um ao outro, servindo aos filhos, e servindo a Deus para fora, ou seja, servindo a Deus a partir do relacionamento marital, servindo ao mundo, por causa do relacionamento que eles têm. Porque um marido e uma mulher que se tornam agora uma só carne, eles estão aptos por Deus, conquanto até o solteiro está, se assim Deus permitir, mas estão aptos por Deus para serem filhos, para serem discipuladores, para serem promotores do reino a serviço de Deus. Isso gera amizade. Então ele diz, o servo, a relação de serviço é que ainda não se sabe muito bem o que o Senhor está fazendo. O que está fazendo, é claro, qual a proposta de Deus para a vida. Enquanto você serve, você vai descobrindo isso. E isso é o natural. Ou seja, para que eu fui feito? E você nunca vai conseguir ter uma boa relação com o seu ninguém enquanto você não responder por que é que você existe. Para que você foi feito? Como é que você vai descobrir isso? Servindo. Servindo, mas servindo a quem? Servindo a Deus. Mas aonde? Em todo lugar. Em todas as relações. Aí você vai descobrindo, veja, ele diz, o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Esse é o projeto de descoberta. À medida que se serve, se descobre. Se caminha para a intimidade, porque a descoberta só vai se dar na amizade, e na amizade com Deus. E ele diz, tenho chamado vocês agora de amigos. Por que eu chamo vocês de amigos? A relação de amizade nasceu porque agora eu posso dizer a vocês, ou dar a conhecer a vocês, tudo o que eu ouvi do meu Pai. Então, onde é que a amizade, presta atenção, por favor, onde é que a amizade se consuma? É quando a gente pode falar para o outro o que a gente ouve de Deus. É quando a gente pode, de fato, descer a lenha no outro, quando a gente ouve de Deus. E por outro lado, o outro pode descer a lenha na gente quando ouve de Deus. Esse discernimento do Espírito, essa vida do Espírito que ajuda um ao outro a crescer, porque eu posso falar. Por que eu posso falar? Porque eu ouvi de meu Pai. E não estou escondendo mais nada de você, absolutamente. Pelo contrário, a gente está conversando. E a gente está conversando a partir de um discernimento de Deus, porque a gente está servindo a Ele. E à medida que a gente serve a Ele, a gente vai descobrindo dEle para onde estamos indo. Esse é o projeto. Isso gera saúde emocional. Por que gera saúde emocional? Porque ninguém vai estar servindo ao outro objetivamente. Ambos, todos, seja lá o grupo do tamanho que for, estão servindo todos a uma única pessoa, que é o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus, à medida que é servido, Ele faz conhecer a vontade do Pai. E isso equaciona, claro, as nossas próprias relações. Por que equaciona? Porque à medida que eu sirvo, eu vou ganhando a oportunidade de me descobrir, me descubro sozinho, porque eu me descubro, porque agora eu sei o que faz o meu Senhor. Então eu me descubro sozinho. Mas também eu me descubro na voz do outro, porque o outro agora pode falar tudo para mim. Tudo que vem da parte de Deus, ele pode falar. Ou seja, está refeita a relação. Aquilo que a sociedade fala sobre esse equilíbrio que precisa ter à medida que você anda só, e aí você se resolve, mas à medida que você anda em grupo, e o grupo lhe resolve também. Essa equação é resolvida aqui, na relação com Jesus.
pessoas que se resolvem ou que são resolvidas por Deus, à medida que caminham com Deus, elas, claro, com muita naturalidade, elas vão ter muito mais facilidade de ter uma vida relacional equilibrada, podendo dizer não, podendo dizer sim, podendo dizer espera, podendo dizer o que tem que ser dito na hora que tem que ser dito, sem amarras, mas por outro lado, podendo ouvir tudo o que tem que ser dito para elas, sem precisar se ofender. Ou seja, o processo fica um processo equilibrado, porque Deus entra e equaliza o processo todo, porque Ele equaliza dentro de você. Está respondido, irmão, ou não? Sim? Então agora vem as... Ai, meu Deus. As dúvidas, se é que tem. Bem, pessoal, obrigado pela palavra, o reverendo Sávio. Como sempre, está aqui aberto o número de WhatsApp para vocês mandarem suas perguntas. Se alguém se sentir confortável, à vontade de fazer pergunta ao vivo, levanta a mão que a gente leva o microfone e dá um jeito de você fazer a sua pergunta. Vou passar esse microfone aqui para o pastor. Bem, pastor. Alô? Estão ouvindo? Estão ouvindo esse microfone? Eu já comecei a receber aqui algumas perguntas no telefone. Orem por mim, irmãos. Mas qualquer coisa, o Daniel está aqui, ele responde. A primeira pergunta vai bem resgatando esse assunto do último slide agora, sobre o sentido de amizade bíblico. Já que só é possível a amizade no serviço a Cristo, a gente já... O que foi? Alô? Então, como eu ia falando, se a amizade só é possível no serviço a Cristo, a gente já pode afirmar, já é certo afirmar, que não existe amizade entre crentes e descrentes? A verdade é que essa afirmação poderia ser dita a partir de um outro texto bíblico. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele fala: que comunhão pode haver entre a luz e as trevas? Que comunhão? Que comunhão pode haver, ele diz lá, com todas as letras, entre Cristo e o maligno, entre o crente e o incrédulo. Se não pode haver comunhão, imagine amizade. Não pode mesmo. É porque acho que a confusão que dá na cabeça da gente é que a gente acha que afinidade, a gente gostar do outro, ter compaixão, a gente acha que isso é amizade, mas isso não é amizade, não. Bom, não sei se está respondido. Só uma coisa, irmãos, quando a gente fala de servir a Cristo, a gente não está falando que é servir só na igreja, mas servir a Cristo, ou seja, em qualquer lugar, servir a Cristo, e não servir ao outro diretamente. Indiretamente é que a pessoa é servida, mas você serve a Cristo e, claro, por servir a Cristo, as pessoas são abençoadas. Uma outra pergunta. Numa relação em que existe dependência emocional, existe o risco de isso gerar uma atração sexual de um pelo outro? No caso, uma relação de dependência emocional de amizade, não é um relacionamento amoroso. Existe. E existe o grande risco de um abuso sexual. Justamente por quê? Porque é uma dependência, né? Não há um equilíbrio. Então, a pessoa precisa pertencer ao outro, por um lado, e o outro precisa subjugar o que é dependente. Então, termina havendo um abuso e, muitas vezes, vai ser um abuso sexual. Vou dar um exemplo assim, que é comum, né? Num caso de namoro, alguém falar assim: prove que você me ama. Isso é um abuso sexual. Quando diz prove que você me ama, tá claro que o outro não tem interesse de verdade em você. Tem interesse nos objetivos dele e não em você. Porque o amor não é para ser provado, o amor é para ser vivido.
né? Então, essa ideia assim, prove que você me ama, tenha uma noite de amor comigo, né? Prove que você me ama, faça, sei lá, faça esse negócio por mim. Isso é abuso emocional, né? Às vezes abuso sexual, por causa das emoções. A gente pode afirmar que aquela síndrome do ninho vazio é a dependência emocional? E se sim, existe um equivalente de uma relação de dependência emocional dos filhos para com os pais? Sim, existe dos dois lados essa possibilidade e não necessariamente a síndrome do ninho vazio seja uma dependência emocional. A gente não pode confundir, por exemplo, a tristeza da perda com a dependência emocional. O luto não é dependência emocional. O luto é um processo de perda. E para muitos pais, na relação com os filhos, quando os filhos casam ou saem de casa, aquilo é como um luto, aquilo é um processo de perda. Aquela relação que era tão intrínseca, né, tão junto, ela agora vai ser uma relação mais espaçada, mais distante. Mas muitas vezes, tanto os filhos como os pais, eles não conseguem quebrar isso. Aí a relação se torna dependência emocional. Quando não, na hora de quebrar, eles não quebram. E eu vou dar um exemplo. Quando Deus vai lá e faz o primeiro casamento, quando faz o casamento de Adão e Eva, Deus disse assim: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Está lá na Bíblia. Para que eles se tornem uma só carne, eles vão ter que ter eu vou chamar de rompimento, mas, por favor, entendam. Não estou falando que fica abusado com o pai, nunca mais vai ver, nunca mais conversa, mas que essa relação que antes era uma relação de dependência vertical, lembra da ideia da dependência vertical? Ela agora foi cortada. E agora você vai ter uma dependência horizontal com outra pessoa. E essa aqui precisa ser cultivada no serviço a Cristo, né? Essa relação aqui, os dois se tornando uma só carne. Então, quando não se quebra, quando os filhos não quebram a relação com os pais, nesse sentido, o cara já virou adulto, deveria já estar, pode ainda continuar servindo aos pais, mas não quer dizer mais que dependa dos pais. Não tem mais uma relação vertical com os pais. A relação agora precisa ser trocada por uma relação horizontal. Ele serve aos pais e é servido pelos pais, dos dois lados, porque agora eles são amigos. Vocês estão entendendo, né, irmão? Ou não? Qual é a ideia? Enquanto permanecer assim, essa relação é dependência emocional. E às vezes os pais, né, nutrem isso, às vezes os filhos nutrem isso. A dependência emocional é uma forma de idolatria? Ou uma outra forma de fazer essa pergunta: a dependência emocional acontece quando a gente coloca o outro como ídolo na nossa vida? Sim, o ponto é esse mesmo. Ou seja, se a gente não consegue se satisfazer, né, plenamente em Deus, a gente vai colocar alguma coisa e às vezes a gente coloca pessoas, né? E aí, claro, vai gerar essa idolatria. Uma outra pergunta aqui, essa é mais cabeluda. Daniel. Porque cabeludo falou Daniel, não entendi. É porque nem eu entendi. Mas vamos lá. Qual a diferença de transferência de sentimentos para dependência emocional? Ai. Rapaz, eu não sei não. Transferência de sentimento para dependência emocional. Transferência de sentimento é, por exemplo, você transferiu o sentimento que você tinha por sua mãe para sua esposa, para sua namorada. E cada sentimento desse, eles precisam ser vividos naquela dimensão, né? Por exemplo, um relacionamento entre pais e filhos sempre serão pais e sempre serão filhos. Não chega uma hora onde essa coisa se inverte. A sociedade vai dizer para você: chegou uma hora que se inverteu, agora você precisa ser pai dos seus pais. Isso é mentira. Biblicamente, não. Você honra seu pai e sua mãe continuando sendo filho.
e não sendo pai ou mãe deles. Claro, eu estou falando sem uma doença, né? um fator ali que leve a pessoa a uma cama, uma completa invalidez. São situações extremas, mas estou falando no geral, mesmo quando eles estão bem idosos ou bem incapazes no sentido social, porque ficaram na outra geração, não conseguiram acompanhar o tempo, ainda assim a relação é de pai e filho. E a gente honra o pai e a mãe à medida que a gente tem a relação que Deus deu, e não a relação que muitas vezes está sendo proposta. Então, vou dar um exemplo assim. Certo momento, minha mãe chegou para mim e falou assim: eu preciso que você me aconselhe como pastor. Eu falei: eu não vou perder a honra de ser seu filho para me tornar seu pastor, mãe. A minha relação com você é de filho. Eu não vou buscar um pastor, vá procurar alguém para lhe aconselhar, porque com você eu sou seu filho, eu não sou seu pastor, eu não sou seu conselheiro. Quando eu preciso de conselho, é você que me dá. E quando a gente inverte isso, a gente está tendo um problema. Aí pega um sentimento que você tem para sua mãe e aí você coloca na sua esposa, por exemplo. Isso é sinal de dependência emocional. Por quê? Porque a sua mãe vai ter uma relação, ou teve uma relação com você vertical. E agora você está querendo que a sua esposa tenha uma relação vertical com você também? Não, está errado. A sua relação tem que ser uma relação de amizade com ela. Você dá e você recebe também. Então, quando você troca, né, os sentimentos, ou troca, você pode gerar uma dependência emocional? Pode, claro. Você está trocando os sentimentos que deveria ter, além de que, por mais que mulher goste de ser mãe, ela não quer ser mãe do marido, né? Eu duvido que queira, né? Ela não quer ser mãe do marido, né? Ou vice-versa também, por mais que o cara goste de ser maduro, de ter bons conselhos, de ser equilibrado, ele não quer ser pai da esposa, ele quer uma companheira. Então, quando isso se inverte, aí é complicado, né? Uma pergunta que foi enviada agora: que atitude tomar numa relação abusiva no casamento? E aí, um adendo que eu faço é como a gente pode agir quando a gente percebe uma relação abusiva no casamento de outra pessoa. Bom, são duas perguntas, né? Uma é, dentro do casamento, se está havendo uma relação abusiva, acho que tem duas coisas que precisam ser feitas, e rapidamente. A primeira coisa é, quem está percebendo que está ou sofrendo abuso ou está abusando, precisa entender que a culpa, pelo menos 50% é sua e não do outro. Mesmo que você esteja sendo abusado ou abusada, foram os seus medos relacionais, foram os seus sentimentos que levaram você a isso, conquanto também o outro tem a culpa, tá? Eu não estou tirando a culpa do outro lado, tá? Então a primeira coisa é isso. E quando a gente sabe que tem culpa, a gente precisa pedir perdão a Deus. E a gente também precisa pedir perdão ao outro. E a gente precisa se reconciliar com a caminhada de Deus. Deus não nos encaminha na culpa. Deus nos encaminha na graça. A gente precisa voltar para o caminho com Deus, porque a gente está caminhando fora dele. Volta, se reconcilia com Deus. Essa é a primeira coisa. E para isso, eu vou dizer, é preciso haver oração. Mas eu estou falando de verdade, irmão. Oração. Sabe aquela autorregulação que a gente falou lá? Lembra? Sim? Aquele negócio de ficar só, ter o tempo de meditação. Você está precisando disso. E está precisando falar com Deus sério sobre a sua alma. Em que ponto você está? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, se for possível, especialmente se o cônjuge for crente que partilha do mesmo Deus e partilha da mesma palavra de Deus, é caminhar à medida da sabedoria de Deus, caminhar pela palavra com o cônjuge, para que se encontrem no arrependimento. Ou seja, um lado e outro consigam se encontrar no arrependimento, porque a falha está sendo dos dois lados. Está claro ou não? Sim? Então precisa haver um arrependimento, um real arrependimento da sua própria falha e culpa, e à medida que um caminho pela palavra vai acontecendo,
trazer a luz e a sensibilidade da palavra para o coração do cônjuge. E isso, irmãos, parece difícil, impossível, não é não. Se a gente tiver rendido à palavra, a gente vai deixar a palavra falar com a gente. Seja falando através do cônjuge, ou seja falando naquele momento da gente sozinho, ou seja autorregulação, ou seja corregulação. O que vai acontecer é que se a gente tiver realmente submisso à palavra, essas coisas vão acontecer. E aí, o que é que a gente faz quando a gente vê isso acontecendo com o outro? A gente ora. Se tem uma coisa que a gente não pode se meter, e eu não estou nem citando o mundo que diz, né, que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Assim? Não estou querendo citar o mundo, não. Eu estou citando a palavra. A Bíblia diz que quando eles se casam, eles se tornam uma só carne. Ou seja, você não está habilitado por Deus a se meter nisso. Você pode orar. E pode orar, e pode orar, e ora, e ora, e ora. E se a oração não vale nada, então é porque você não tem fé, irmão, porque a oração pode ir muito para os seus efeitos, a oração do justo, não pode? Então ora. Agora, se a pessoa pediu ajuda, aí a pessoa está permitindo, querendo que você se meta. Agora, se você vai se meter, é um conselho pastoral. Se vai se meter num relacionamento marido e mulher, irmão, eu vou dizer a você, é muito melhor você pegar um boi brabo pelo chifre do que você se meter numa confusão dessa. Com a minha pequena experiência pastoral, eu vou dizer, sempre tem muito mais água debaixo da ponte do que o que eles conseguem falar. Eu não estou nem falando que eles querem esconder, mas sempre tem muito mais água debaixo da ponte do que o que eles conseguem expressar. Você vai ouvir, mesmo que você ouça um lado, ouça o outro, mas você sempre será superficial dentro dessa relação. Então, se você está sendo chamado para poder participar do negócio desse, eu vou dizer para você, a primeira coisa que você vai fazer é jejum e oração, irmão. Estou falando sério. Estou falando sério, porque é impossível você se meter nesse meio se você não tiver discernimento espiritual. Se você não for muito miudinho, porque como é que você vai se encaixar no meio de uma coisa que é uma só carne? Você tem que estar muito miúdo, muito pequeno, muito debaixo da sabedoria e da suficiência de Deus. Então, é melhor não se meter. Estou falando, inclusive, sendo irmão. Não, é meu irmão de sangue, minha irmã de sangue. Sendo pai, mãe, sendo sei lá quem. Pode ser a pessoa mais próxima de você. Depois que se casam, eles se tornam uma só carne. Esse é o padrão bíblico. Você está me ouvindo? Não. Esse é o padrão bíblico. Então, para se meter nisso, é jejum e oração, irmão. Para ter sensibilidade à voz de Deus, para você se meter no negócio que é sublime. É sublime. A gente pode afirmar que a depressão pode gerar uma relação de dependência emocional, inclusive na relação terapeuta-paciente. Né? E como é que a gente lida com isso, quando é a depressão que está gerando isso? Bom, está falando assim do terapeuta, que é que ele deve fazer, ou do pastor? Não, isso é um exemplo de uma relação de dependência emocional gerada pela depressão, mas pode ser um amigo que está ali ajudando, você fica dependente dele, ou a sua esposa, o marido. Vai chegar uma hora que, na hora que você perceber que está surgindo uma dependência emocional, vai chegar uma hora que você vai ter que decidir se você quer a pessoa como amigo ou se você quer a pessoa como serva, escrava. Você vai ter que decidir. Porque na hora que você descobrir que está tendo dependência emocional, se você quiser a pessoa como amigo, você vai ter que dizer isso para ela. Vai ter que ser leal, vai ter que ser sincero e vai ter que falar aquilo que o outro não quer ouvir. Então, se você quiser que seja seu amigo, sabe qual é o problema? É que na maioria das vezes, quando a gente pega a situação assim, a gente gosta de se sentir como se fosse Deus, como se a gente fosse o remédio que trata o outro. A gente gosta de se sentir importante na vida dos outros. E aí, muitas vezes, essa dependência emocional não é percebida.
Porque a gente também se tornou dependente. A gente começou a achar que a gente era importante demais. Faltou humildade, sensibilidade. Mas se você percebe, vai ter que ter uma decisão. Eu quero a pessoa como minha amiga, ou eu quero essa pessoa simplesmente como meu vassalo, submissa a mim, para tudo que eu mandar. Se quiser como amiga, você vai ter que tratar a dependência emocional com seriedade, do mesmo jeito que você está tratando a depressão. Com a mesma seriedade. Porque o problema é no mesmo nível. No mesmo nível. João Rodrigo, a resposta ela é meio complicada e meio dura. Quando a gente é salvo, Cristo se torna tudo para nós. E é Ele que vem viver em nós. Enquanto a gente não é salvo, o diabo é o nosso senhor. E a gente, quando está falando de amizade, a gente está falando de íntimo. A gente não está falando de ter coisas que a gente faz junto, não são afinidades. Como é possível que o meu íntimo, que é Cristo, tenha comunhão com o íntimo que é Satanás? Quem diz isso é a palavra. Ou seja, por mais que haja amor, isso eu não estou tirando não. O amor entre pai e filho pode haver. A mesma coisa pode haver o amor entre o marido e esposa e um ser crente e outro não ser. Mas eles não vão ter comunhão. Porque um é luz e o outro é treva. Um vive para Deus, o outro vive para o diabo, mesmo sem saber. Como é que eles vão ter comunhão? Eles podem ter atividade juntos, gostarem de estar juntos, gostarem um do outro, de verdade, mas o íntimo não consegue ser resolvido com o outro, o íntimo. Por quê? Porque um vive Deus, o outro vive o diabo. Agora, irmãos, estou falando que é complicado isso. Estou falando assim, mas tenho até medo de dizer essas coisas desse jeito, assim, tão franco, tão aberto, porque, sei lá, se de repente tiver uma pessoa aqui, visitante, um descrente, sei lá, vai achar que a gente está detonando o povo. Mas eu era do diabo antes de me converter. Ou melhor, antes de Cristo me salvar. E eu servia ao diabo. Mas não era macumbeiro, não era bruxo. Não, eu só era um adolescente abestalhado, mas... E era mesmo, bem abestalhado. Uma pergunta de uma pessoa que eu acho que está querendo se emancipar. Veja só, a pergunta é o seguinte. Naquele versículo que fala sobre deixar pai e mãe, aquilo se aplica só na hora de casar e você se junta, vira uma só carne com outra pessoa, ou você pode sair da casa do pai e mãe ainda solteiro, porque eu estou entendendo que existe uma relação complicada com os pais, ou ainda isso é uma coisa interior, ou é exterior, é de fato fisicamente você sair da casa do seu pai. Como é que funciona isso?
Deixa eu, assim, é tão difícil a gente pegar casos que não são concretos e tratar com eles, porque a gente vai tratar uma ideia geral de um caso que não é concreto. Então, é muito complicado isso. Eu vou usar o padrão bíblico do Novo Testamento, especialmente, mas também o Velho Testamento. Quando o filho ou a filha iam casar, eles preparavam o quarto deles, o lugar da convivência deles, no mesmo terreno da casa do pai. E eles trabalhavam na lavoura do pai. Eu estou falando do pai do rapaz. Que a moça era tirada da casa dos pais. A moça já era tirada da casa dos pais para vir morar com o rapaz num quartinho que eles faziam, um quartinho no terreno do pai do moço. Você está entendendo, né? É por isso que a Bíblia diz, deixa pai e mãe para o homem. Porque a mulher já deixou, ela já veio da casa dos pais morar no terreno lá do sogro. Certo? Você está entendendo? Sim. Mas aquele rapaz ali, ele trabalha na lavoura ou no cuidado do rebanho do pai, que é comum à família. E aquela renda que sustenta a casa. E sustenta a casa dele também. Então, eles têm um campo de afinidade muito grande de trabalho. Então, deixar pai e mãe era, de fato, essa relação de dependência que foi até então financeira, emocional, educacional, isso está quebrado. A gente não vai viver mais assim. Ou seja, agora eu vou precisar aprender a resolver minha vida com o outro. O outro que eu falo agora é minha esposa, não com meu pai e minha mãe. Vocês estão entendendo, né, irmão? Sim? É isso que é deixar pai e mãe. Eu fico pensando, é muito difícil a gente dizer isso a respeito de uma pessoa que não casa e ainda está na casa dos pais, dependendo da relação que haja com os pais, não vai se quebrar essa dependência emocional, às vezes financeira, e necessariamente está errado? Não sei. Como eu falei aqui, o padrão da nossa sociedade, veja, da nossa sociedade, do nosso tempo, é o padrão da autossuficiência, da autoexistência, ou seja, é um padrão de você ficar sozinho, mesmo quando está casado. Nesse padrão, o filho que chega à idade adulta, ele tem que deixar a casa, porque ele tem que ser, para ser adulto, ele tem que ser por si só. Não pode ser mais alguém que depende. Estão entendendo, né? Sim? Então, eu não sei dizer, numa perspectiva bíblica, se está errado uma pessoa que não casa permanecer na casa dos pais, né? O que está errado é, sendo já adulto, ele não contribui com as despesas, por exemplo. Melhor, com as despesas não, com a receita, né? Porque com a despesa ele com certeza vai contribuir, né? Mas não contribui com o ganho, não contribui com a receita, não contribui com o labor dos pais, sendo inclusive dependente dessa forma, a não ser que ele tenha um problema de saúde, né? Um problema mental, um problema de saúde. Se não é assim, ele tá com uma dependência emocional grave, porque ele agora precisa ter a relação que é uma relação de ajuda mútua, de equilíbrio entre os dois, né? Mas no sentido das emoções, ou seja, de aprender a se resolver, de ter esse equilíbrio na correlação, ele precisa dos pais, porque é o ponto de referência dele ainda. Ele não quebrou isso. Por que não quebrou? Porque ele não casou. Estão entendendo, né, irmãos? Agora, no mundo que a gente vive aí, a pessoa, por exemplo, passa num concurso, ou pega um emprego, vai embora para outro país, vai embora para outro estado, não vai morar mais com os pais. É natural que aquela relação, que era uma relação de aconselhamento, de processo, especialmente se é crente, é natural que a pessoa passe a adquirir isso. Lá, a Bíblia diz que aqueles que servem ao Senhor ganham, né, 100 vezes mais pais, mães, irmãos, família na fé. Não é isso que a Bíblia diz? Ou seja, essa relação, ele vai ter em outros lugares também, porque Deus vai prover para ele ou para ela essa relação em outros lugares. Pelo avançar da hora, eu vou fazer mais 2 perguntas apenas. Então, se você tem sua dúvida, se apresse aí. Mande para mim que, quem sabe, eu sorteio ela para ser a última pergunta da noite. Então, a penúltima pergunta. A pessoa que relatou um caso
um relacionamento conjugal em que é um relacionamento tóxico, existe essa dependência emocional e acabou no abuso físico, agressão física. E a pessoa disse que já se buscou ajuda, mas a situação ficou insustentável. O que faz aí? Continua tentando ajustar, busca o divórcio, qual é a solução? De novo, não consigo criar regras para um caso, né, assim. Eu vou dar princípios bíblicos que acho que norteiam a gente. Deus diz que Ele odeia o divórcio, né? Jesus coloca duas situações básicas para o divórcio acontecer. Uma, a carta de divórcio foi dada a Moisés por causa da dureza do vosso coração. Ponto 2, por causa de alguma relação sexual ilícita, ou seja, houve adultério. Então, a justificativa para um divórcio seria o quê? Dureza de coração. A dureza de coração, acho que ela já fala por si só, ou seja, a pessoa não está se divorciando por causa de adultério, mas está se divorciando por causa de dureza de coração. A pessoa precisa dizer para si mesma: é por causa da dureza do meu coração. Conquanto também é por causa da dureza do outro coração. Mas já é uma revelação espiritual, ou não é? É uma grande revelação espiritual. Com isso, irmãos, veja, eu estou falando um princípio. Quando você cai na realidade, por exemplo, eu já aconselhei casais num processo desse. O que é que vai acontecer, irmão? A gente vai ouvir horas, vai chorar horas, para falar esse princípio. Porque o princípio não vai mudar, só que ele não é seco. Ele não é um princípio seco, uma regra. Ele é um princípio para fazer o coração voltar a se estabilizar emocionalmente. E enquanto não volta, o coração não volta ao princípio das Escrituras, ele não se estabiliza. E como a gente quer o bem da pessoa, a gente vai num processo de resgatar a palavra para o coração da pessoa, até que o coração se estabilize. Você entendeu o que eu estou falando? Ou não? Do outro lado, né, da pessoa que está sofrendo, você tem um coração que está endurecido e que quer resolver. Não só o divórcio, mas quer resolver o coração também. Porque o divórcio resolve alguma coisa, irmão? Fala a verdade. O que o divórcio resolve no final? Distância, entre aspas, física, porque se tiver filhos, até isso fica acontecendo ainda, né? Essa distância física resolve o coração? E o que a gente convive é com o coração, a gente não convive com o outro, não, a gente convive com o coração. Esse processo de resolver o coração demora, mas a gente só resolve o coração quando a gente puxa de novo o princípio das Escrituras para ele libertar o coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, esse é um processo complicado, grande, demorado. Às vezes, já aconteceu o divórcio, mas precisa resgatar o coração. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou não? O processo não é simples, não é matemático, tipo, tá assim, faz assado. Não é. Mas, em linhas gerais, Deus odeia o divórcio. Deus jamais vai querer isso. 2 casos bíblicos sobre o divórcio. Moisés deu a carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração. E ele diz, quando uma pessoa foi infiel à outra, a parte que foi lesada, ela pode pedir o divórcio. Por quê? Porque ela não tem mais condição de confiar. Então, peça o divórcio. Mas não vai ficar um bocado de ferida? Nos 2 casos, não vai ficar um bocado de ferida? E como é que se resolve essas feridas? Puxa de volta a palavra sara, a palavra rega, a palavra reestabelece a pessoa. É mais ou menos isso, em linhas gerais. Eu vou fazer agora a última pergunta. Se a sua pergunta, porventura, não foi respondida, é porque são muitas, esse assunto é muito rico, né? Então... Qualquer coisa pode falar depois com o Daniel, que ele está... Depois de uma pergunta pesada, como foi essa última agora, eu vou fazer uma bem leve, para a gente encerrar a noite numa boa. Né?
Como é que a gente pode viver na prática uma boa, saudável amizade cristã? Com paciência, muita paciência e servindo num longo caminho de obediência. E não vai ter outra receita bíblica não, irmão. Você quer ter amizade, você pense daqui a 20 anos. Pensa que você vai ter amizade de 1 mês, 1 ano, 2 anos. Ricardo Agreste, uma vez que estava aqui, ele falou assim: eu estou com 50 anos. Muito dificilmente eu vou conseguir formar novos amigos ainda na minha vida. Porque eu sei que para construí-los, só vou tê-los lá para os 70. Se eu começar agora. Não é que ele está desistindo de ter amizade, não, mas ele sabe que para que isso se consuma, vai ser uma longa jornada de obediência a Deus, de caminho junto na palavra, de fidelidade a Deus, de serviço. Então, quer ser amigo? Mas de fato você quer ser amigo? Rapaz, liberta o outro de você e caminha pela palavra servindo, abençoando, sendo constante nessa jornada, dizendo eu quero. O cara vai trair você, vai farrapar com você, fizeram com Jesus, mas eu quero. Continua ali. Até que chega uma hora que fica revelado. São amigos, ou então não são amigos. Existe um dado sociológico que é bem interessante, que fala a respeito dos 7 anos. É sociologia, isso não é Bíblia, tá? São a lei dos 7 anos. Depois de 7 anos que você convive com alguém, se ela não é confiável para você, esqueça. Essa pessoa nunca vai ser sua amiga, depois de 7 anos. Antes disso, você não sabe. Você entendeu ou não? Agora, se você é casado há 7 anos e ainda não é confiável, irmão, bota o joelho no pó e na cinza. Você agora está condenado, né? Você vai viver isso até morrer. Deus abençoe. Acho que é isso. Paciência e serviço. Sirva a Deus junto, que a amizade vai acontecer. Tá ótimo. Obrigado, Fubá. Obrigado também, pessoal. Obrigado aí pela paciência. Tamo junto. Esse foi o nosso último conversa de 2019.